pessoal! Na aula de hoje faremos a correção da lista de exercícios de expressão algébrica, termos semelhantes e valor numérico. Então vamos ao nosso exercício número 1, que pede para a gente identificar nessa expressão algébrica os termos, os coeficientes e a parte literal. Então vamos lá. Bom, olhando essa expressão algébrica, nós sabemos que nós temos 1, 2, 3, 4 termos. Então vamos escrever quais são eles? 2x menos y. Pessoal, a gente não pode esquecer o sinal negativo, tá? Não se esqueçam, o positivo não é necessário, mas o negativo a gente não pode esquecer. O 3z ao cubo, vou colocar o z assim, e menos 10. Bom, agora vamos identificar o coeficiente e a parte literal de cada termo. Então, no termo 2x, coeficiente é o algarismo, então é o 2. Parte literal é a letra, então é o x. No segundo termo, o coeficiente não aparece, certo? Porque só está aqui menos y. Lembra que eu falei na aula que eu expliquei toda a matéria para vocês? Que quando a gente tem um termo que não tem número nenhum, significa que o coeficiente é 1. Então, nesse caso, o coeficiente é menos 1, porque nós temos um menos aqui. E a parte literal é o y. Já nesse terceiro termo, o nosso coeficiente é o 3. E a parte literal é o z ao cubo. Ah, mas esse 3 aqui que está no expoente, ele é número, mas ele faz parte da parte literal, então ele é parte literal. E para encerrar, o menos 10, ele é o coeficiente e não temos nesse caso, nesse termo, parte literal. Não tem. A questão 2 pede para a gente associar os termos semelhantes. Então, vamos lembrar o que são termos semelhantes? Termos semelhantes são aqueles termos que têm a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras. Então, vamos lá. Letra A aqui, ó, menos x ao quadrado. Então, nós devemos observar lá na outra coluna qual é o termo que é semelhante a esse, ou seja, que tem essa mesma parte literal. Então, se a gente analisar todos aqui, o que tem a mesma parte literal é esse, né? X ao quadrado. Então, a gente coloca a letra A aqui, certo? Na letra B, 5ax, a nossa parte literal é ax. Então, a gente vai olhar nessa coluna qual é o termo que tem essa parte literal. A gente vê que esse aqui, ó, menos 0,27 xa, ele tem a mesma parte literal, mesmo que esteja fora de ordem, certo? Então, esse aqui é a letra B. Menos meio AXC. Então, vamos olhar nessa coluna, quem é que tem essa parte literal, AXC? Então, é essa aqui, né? Tudo bem que está fora de ordem, x, a, c, mas a gente já viu que isso não é problema. Então, aqui, letra C. Bom, na letra D, menos 5a ao quadrado b. A nossa parte literal é a ao quadrado b. Então, para encontrar o termo semelhante, a gente tem que ter um termo com essa mesma parte literal, que é essa aqui. Atenção! Se esse quadrado tivesse no B e não no A, os termos não seriam semelhantes, certo? E para encerrar, xy ao quadrado só pode ser esse aqui, né? O exercício 3 pede para que a gente assinale aqueles termos que são semelhantes ao original, certo? Então, bom, esse exercício aqui, esse termo aqui da letrinha A, 9y, a parte literal é y. Então, eu preciso assinalar aqueles termos que também têm essa parte literal. Quais são? Menos 3y e y, certo? Na letrinha B, o meu termo é menos b. Então, a minha parte literal é b. Isso quer dizer que eu vou ter que assinalar aqueles termos que têm como parte literal a letra B. Então,
no caso 5b, 7b sobre 6, não deixa, tudo bem que é uma fração, mas não deixa de ser b, é a parte literal desse termo. E só, porque esse b é o cubo, então não pode, certo? A letra C é um termo sem parte literal. Então, eu tenho que assinalar aqueles termos que não tem letra, que não tem parte literal. Menos 5, 8 nonos e 12, certo? E para encerrar esse exercício, menos 9xy. Então, eu tenho que assinalar aqueles termos que têm a parte literal xy ou yx, certo? Então, esse tem xy, esse aqui tem xy, e só, porque esse aqui é xy ao cubo, então não é? Exercício 4 é pedido que a gente associe a coluna da esquerda com a da direita. Que jeito, pessoal? A gente sabe que quando uma expressão tem uma letra, essa letra recebe o nome de incógnita. E na verdade, essa incógnita está no lugar de um número que eu desconheço. Então, eu posso chamar desse número ou de um número, qualquer outro número, certo? Então, preste bem atenção. Aqui nós temos x² mais 3. Nós temos um número, certo? Que eu não sei qual é, elevado ao quadrado, adicionado ou somado de 3. Nessa letra B, a gente tem uma subtração, então eu posso chamar de diferença, tá? E aqui a gente tem o quíntuplo de um número que eu não sei qual é. Porque lembra que quando tem um número e uma letra, existe uma multiplicação entre eles? Então, seria a diferença entre o quíntuplo de um número e 10, certo? Na letrinha C, a gente tem um número somado da metade desse número, ou um número somado com a sua metade, certo? E na D, a gente tem o quê? Quando a gente divide por 3, a gente lê terça parte. Então, nós temos a terça parte do dobro de um número, porque seria 2 vezes esse número. 2 vezes é o dobro desse número. Então, agora a gente consegue relacionar aqui, ó. A terça parte do dobro de um número. É o que a gente acabou de ler, né? Terça parte do dobro de um número. Letra D. Depois nós temos o quadrado de um número adicionado de 3. Ó, o quadrado de um número adicionado de 3. Aqui, letra A. A diferença é menos do quíntuplo de um número, 5 vezes um número, e 10. Então, ó, a diferença do quíntuplo de um número e 10. Aqui, letra B. E, por fim, a soma de um número com sua metade. A soma é mais de um número, não sei qual é, x, com a sua metade. A metade desse número, x sobre 2. O exercício 5 e 6 pede para a gente encontrar o valor numérico da expressão algébrica. Bom, para eu encontrar o valor numérico de alguma expressão, eu preciso de um valor de um número correspondente à letra. Então, aqui no número 5, ele deu a expressão algébrica x mais 8. E ele me disse que o x vale menos 2. O que isso significa, pessoal? Então, eu vou colocar aqui x mais 8. Ele me diz que o que é? Ele me pergunta qual o valor de um número se esse x estiver valendo menos 2. Isso significa que eu tenho que colocar o menos 2 no lugar do x. Aí a minha expressão algébrica passou a ser numérica, portanto eu vou ter um valor em número. Então olha só, menos 2 mais 8, o que isso significa? Que eu devo 2 e tenho 8. Se eu devo 2 e tenho 8, eu vou ficar com 6. Portanto, alternativa B de bola, certo? O exercício 6, ele me dá outra expressão algébrica, 3x menos 1. E ele me diz aqui que o x também vale menos 2. Professora, mas sempre vai valer menos 2 o x? Não, eu vou dar o valor para vocês que eu achar que eu deva colocar lá. Pode ser menos 1, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, infinitas opções, certo? Coincidiu daqui o x está valendo a mesma coisa.
Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar o menos 2 no lugar do x. Mas eu devo lembrar que um número e uma letra existe uma multiplicação. Então, 3 vezes, vou pôr o menos 2 entre parênteses porque é um número negativo. Menos 1. Agora, eu já tenho uma expressão numérica. Quem eu resolvo primeiro, a multiplicação ou a subtração? A multiplicação. Aí nós vamos lembrar um pouquinho do vídeo lá atrás. Nós temos aqui uma multiplicação com números inteiros. Se não temos nenhum sinal aqui na frente, é como se fosse mais. E multiplicação de números inteiros, eu faço o jogo de sinais. Mais com menos vira menos. 3 vezes 2, 6. E aí copio menos 1. Devo 6 e devo 1, vou ficar devendo 7. Portanto, alternativa C. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero vocês na próxima. Até mais!